Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Esse é um pequeno trecho bastante conhecido da oração que Jesus Cristo ensina aos seus discípulos. E é isso que consiste o trabalhar da igreja. Trabalhar para que esse reino dos céus seja estabelecido em nossas vidas, estabelecida sobre o Brasil, estabelecida sobre todas as nações, e o plano do Senhor venha a ser completado. A nós, feitos à imagem e semelhança do Senhor, essa tarefa foi atribuída. A gente vê muitas vezes, e é o contexto da humanidade, muitos impérios sendo implantados, sejam impérios de governos, sejam impérios econômicos, sejam até mesmo impérios religiosos. Hoje, como havia prometido, nós concluímos o panorama bíblico do Antigo Testamento e eu havia prometido que nós falaríamos sobre escatologia, estudo das últimas coisas. O que é que está por vir, por acontecer sobre as nações, sobre o mundo, conforme as profecias bíblicas nos revelam. Samuel, sacerdote, profeta, tem essa experiência, digamos assim, com o povo de Israel. Quando o povo de Israel pediu para si um rei, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. 1 Samuel 8, no verso 7. Eu já falei, quando eu estava fazendo o panorama bíblico do Antigo Testamento, que não era propósito do Senhor que Israel tivesse um rei, porque quem de fato deveria reinar sobre Israel era Deus. E por isso aqui exatamente Deus está falando isso. Pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. É interessante aqui voltarmos para Deuteronômio, no capítulo 17, no verso 14, a palavra do Senhor diz: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim. Então Israel desejou um rei porque viu que todas as nações também possuíam reis. No versos 15 ele diz: porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus dentre teus irmãos. Porás rei sobre ti. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata e nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do teu reino, então escreverá para si um traslado desta lei no livro, do que está diante dos sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor teu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para fazê-los. Não era propósito do Senhor, mas o Senhor, por sua presciência, já viu que Israel, observando todos os povos como tinham seus reis, iria pedir para si um rei. Então o Senhor disse que eles poderiam ter. Deus deu, é o que eu falo, uma concessão. Já toquei nesse assunto quando muitas pessoas falam sobre vontade permissiva e vontade soberana. Não existe vontade permissiva, é só vontade de Deus. O que não é vontade de Deus, o que não é estabelecido pela vontade de Deus, é uma concessão. Então ter rei em Israel foi uma concessão. Como Deus concedeu, Deus então disse qual seria o parâmetro. Tanto que ele que deveria escolher os reis de Israel, dos seus irmãos, né, dos filhos de Israel, assim como deveria ser o comportamento do rei.
tanto em juntar muitas riquezas, não ter muitas mulheres, e como principalmente ter uma cópia, um traslado desta lei, para que eles pudessem realmente reinar com equidade e com justiça. Nesse contexto aqui de 1 Samuel, o reino de Deus, ele era estabelecido sobre a terra através dos sacerdotes. O sacerdote, na pessoa do sumo sacerdote, ele era o mediador entre Deus e o homem. Assim como eu já antecipei, disse que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, em outras apresentações, que também faz esse papel. Ele hoje, à destra da majestade nas alturas, é o sumo sacerdote. Nesse contexto veterotestamentário, o sumo sacerdote fazia esse papel. Nesse tocante, o povo não quis mais. É como se o povo estivesse ignorando essa forma processual que Deus estava se revelando para Israel. Haveria um rei que Deus haveria de levantar, mas não seria um rei humano. Seria de fato o rei dos reis e o senhor dos senhores, como assim nós vamos ver daqui a pouco. Lá na frente nós vamos ver quem é o rei que de fato o Senhor haveria de levantar. Mas Israel, vendo todas as nações que tinham seu rei, Israel desejou para si um rei humano. Só que isso também se repete em Juízes, no capítulo 8, através da história de Gideão. Quando Gideão venceu as batalhas, se eu não estou enganado, contra os midianitas, eles também pediram que Gideão reinasse sobre eles. Olhe qual a resposta de Gideão. No capítulo 8 de Juízes, no versos 22. Então, os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porquanto nos livrastes da mão dos midianitas. Então foi midianita de fato. Aí vem a resposta de Gideão. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Aqui é uma resposta de um homem verdadeiramente que conhecia o propósito do Senhor, projeto de Deus. Ele diz claramente: não dominaremos sobre vocês. É a única coisa nas Sagradas Escrituras que Deus não permite que o homem domine sobre o homem. Quando Deus criou o homem, fez o jardim do Éden, todo o paraíso para o homem dominar sobre ele, governar sobre a terra, sobre os animais, tudo bem. Mas não havia o mandamento do Senhor para governar sobre homens. E aqui Gideão, como homem espiritual, verdadeiramente compreende isso. Eu não dominarei sobre vós, nem nenhum dos meus filhos. O Senhor sobre vós domine. E esse domínio do Senhor, nesse contexto, era através da vida de Samuel. Mas Israel rejeitou esse domínio e pediu para si um rei. Se vocês forem para o contexto aqui, 1 Samuel capítulo 8, Deus vai ainda protestar contra o povo e vai dizer quais são os direitos do rei. Que teriam posse das terras, que suas filhas serviriam de perfumistas, os seus filhos seriam soldados do exército para o rei. Então o rei teria todo esse domínio. Só que o rei, mesmo sendo a concessão do Senhor, se ele mantivesse a palavra do Senhor e meditasse na palavra todos os dias, ele aprenderia a temer ao Senhor e como deveria conduzir o povo. Só que muitos reis não fez isso. Nós vimos no panorama bíblico, como nós falamos principalmente da monarquia dividida, que teve sobre Israel do norte 19 reis, e todos os 19 reis do norte fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e no sul tiveram 20 reis. E desses 20 reis, somente 8 reis no sul, sobre Judá e Benjamim, fez o que era agradável aos olhos do Senhor. 12 reis fez o que era detestável aos olhos do Senhor, mostrando exatamente essa inclinação do homem. Por isso que o homem não tem condição de dominar sobre o homem. E eu comecei dizendo que, na verdade, na história da humanidade, sempre envolve essa questão de tentativa de formulação de impérios, sejam impérios de governos, de nações, sejam impérios econômicos, como até hoje existe, e impérios também religiosos. Quem sabe lá na frente, em algum momento, eu vou tratar sobre esses aspectos desses impérios, os 3 poderes. O poder de governo, o poder de autoridade sobre a humanidade, sobre os países, sobre as nações, o poder econômico e o poder religioso,
que, não se surpreenda, contrapõe ao poder dos reinos dos céus. Na verdade, ele tenta contrapor à vontade que Deus estabeleceu sobre a terra. Porque, no fundo, qualquer que seja um desses poderes, até mesmo o poder religioso, cada um está querendo construir reinos para si. Estão querendo construir coisas que lhe dê poder e status, porque o homem vive atrás dessas coisas, assim como na Torre de Babel. E o que nós vamos falar, o que foi prometido, é apresentar as profecias bíblicas do livro de Daniel e principalmente Apocalipse. Podemos citar alguns outros livros, mas principalmente Daniel e Apocalipse, que trata acerca dos governos humanos sobre a terra e o reino dos céus. Existe uma visão filosófica na filosofia da história que a história é cíclica. Vez ou outra, as coisas se repetem, né? E em algum aspecto isso é certo, porque se repete guerras, terremotos, se repetem muitas coisas que no passado aconteceu sobre os povos, né? Nesse presente acontece e no futuro, né, deve acontecer coisas similares. Como a própria palavra do Senhor diz, né? Não há nada novo debaixo do céu, né? Ou debaixo do sol. O que era ontem, hoje é e amanhã será de novo. Então, obviamente que a palavra do Senhor dá uma ideia também de ser uma história cíclica. Só que, dentro do plano de Deus, que eu tenho falado muito em relação à revelação processual e histórica, ela é também linear, porque ela teve um princípio na criação dos céus e da terra, há um meio que estamos passando, ou já passamos, muito provavelmente desse meio, e terá um fim. O quanto está próximo desse fim, nós não temos uma precisão, mas temos uma ideia com base nas profecias, na revelação, na verdade, do sonho de Nabucodonosor, que foi dado a Daniel. Então a gente tem uma noção muito boa de que estamos muito próximo desse projeto do reino dos céus, o que Deus estabeleceu para o surgimento pleno do estabelecimento do reino dos céus, muito próximo. E eu digo o estabelecimento completo porque quando João Batista veio, ele disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus também diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Hoje, nós vamos falar da primeira parte, as profecias históricas no livro do profeta Daniel. Em uma próxima apresentação eu falarei das 70 semanas e o governo do anticristo. E na parte 3, o reino milenar, o juízo final e o estado eterno. Ou seja, coisas que muitas pessoas não compreendem, não conhecem, né? Mas a gente vai falar de uma forma clara e objetiva. Não vamos inventar a roda, querer trazer e descobrir coisas que a Bíblia não revela, para que a gente seja bastante preciso naquilo que Deus de fato revelou. E o que a palavra do Senhor diz é que os reinos do mundo passariam a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Lembre-se da visão sacerdotal, né, que eu também tinha citado versículos no livro de Apocalipse, que nós, os sacerdotes do Senhor, seremos reis e sacerdotes com ele, tanto no milênio quanto na eternidade. Então, a visão bíblica, ainda que tenha essa compreensão cíclica, também ela tem uma visão linear. Estamos, eu compreendo, às portas de chegarmos a esse tempo final de tudo que Deus planejou, né? Estabeleceu em seu propósito. Então, primeiro essa introdução sobre essas profecias históricas, né? Está no capítulo 2 do livro de Daniel. O que o rei havia requerido, aqui está declarado que era algo extremamente difícil, e não havia ninguém que pudesse declarar diante do rei. Quem está falando aqui são os magos que foram chamados a revelar. Primeiro, os magos precisariam dizer qual teria sido o sonho de Nabucodonosor e depois dar a interpretação. Por isso que eu disse que era algo que era extremamente difícil. Aí eles mesmos citam, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Ainda que eles eram politeístas, ele tinha uma ideia, embora aqui ele fala de deuses, né, ele tinha uma ideia de um Deus que a morada não era com a carne, que somente este Deus poderia
dizer qual foi o sonho, que não tratava só de dar a revelação, mas precisaria primeiro contar qual teria sido o sonho e depois trazer a revelação desse sonho. E também Daniel, depois que ele pede um tempo para poder orar ao Senhor e buscar de Deus uma resposta, porque o decreto do rei Nabucodonosor era que todos os sábios, os magos, fossem mortos. Então, Daniel lhe pede um tempo, e aí no final, quando Deus revela, ele vai e diz, né, a Nabucodonosor: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. E é exatamente isso que queremos apresentar, né? Um estudo breve, os segredos revelados das profecias que já aconteceram, históricas, fatos históricos, profetizados anos, décadas, séculos antes de acontecer, e das últimas coisas que brevemente irão acontecer sobre a terra. Eu disse muito, sempre quando eu ministro, eu falo muito que, assim como o mundo foi preparado para a manifestação de Cristo, ele também está sendo preparado para a manifestação do anticristo. Estamos muito próximos dessa manifestação. Nabucodonosor aqui reconhece, depois que Daniel diz qual foi o sonho de Nabucodonosor, e revela, interpreta o significado do sonho de Nabucodonosor. E Nabucodonosor aí vai e reconhece: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, porque era a compreensão dele politeísta, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos. Então, aqui foi o sonho. A palavra do Senhor diz que esse sonho muito perturbou. E por algum motivo, não sei se foi estratégia de Nabucodonosor, por algum motivo, esse sonho fugiu, né, da mente. Ele não lembrava perfeitamente desse sonho, mas ficou muito atemorizado. Daniel, como um profeta vidente, ele tinha muitas revelações por visões e sonhos e interpretava essas visões e sonhos. E ele chega e diz: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. E a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Na interpretação, ele diz que essa cabeça de ouro era referente ao Império Babilônico. O peito e o braço de prata referia-se ao Império Medo-Persa. A cintura e a coxa de bronze era o Império Grego. E as pernas de ferro era o Império Romano. E os pés de ferro e barro, que é desse império que surge o Império do Anticristo. E após esse império do anticristo, uma pedra, sem auxílio de mãos, seria lançada, esmiuçaria toda a estátua e viria e estabeleceria o reino do Senhor Jesus Cristo. O reino sempre eterno. Como aqui diz, uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu os pés e esmiuçou essa estátua. Então esse aqui foi o sonho que muito perturbou, e aqui foi a interpretação que seria. Amados, não se enganem. O ser humano vem em todo o tempo tentando implantar impérios. Em todos os aspectos. São impérios de governos, impérios econômicos, impérios políticos, impérios religiosos. São impérios que o homem vem tentando implantar porque o homem quer ter esse domínio. Os homens que verdadeiramente são espirituais, como eu citei Gideão, ele entende claramente que não compete ao homem dominar sobre o homem. O homem pode contribuir, o homem pode orientar, o homem pode gerir, coordenar, mas nunca, jamais dominar sobre o homem. Esse não é propósito do Senhor, por isso o rei teria essa característica de domínio que está lá em 1 Samuel capítulo 8. Vocês podem olhar como Deus protestou contra essa escolha, contra esse pedido que eles fizeram em ter um rei, porque o rei passaria a ter um domínio, principalmente se ele negligenciasse
a palavra do Senhor e não meditasse nas Escrituras todos os dias para aprender a temer ao Senhor e saber como conduzir o povo. Isso se estende em um aspecto imenso de um império sobre nações, sobre povos. Isso estende-se na parte profissional de governo sobre empresas, econômico. Isso estende-se também no quesito religioso, sobre instituições, sobre denominações. Então, muitas das vezes, os homens estão querendo dominar, estão querendo governar, com o sentido de domínio, como Diótrefes. Quando João repreende Diótrefes, quando João enviava os evangelistas, Diótrefes não queria receber os evangelistas, e João disse que o Diótrefes estava querendo o primado, está querendo essa excelência, esse governo, e essa excelência, esse governo, não compete ao homem de maneira alguma. Sonho de Nabucodonosor, a estátua é revelada por Daniel, e 4 animais, visão de Daniel. Um leão com asas, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, também se eu não estou enganado, e um outro animal muito forte, com todos esses músculos aqui representando isso, com 10 pontas, 10 chifres. Né? Esse animal não parecia com nenhum outro, aqui apenas uma ilustração, era terrível esse animal. No capítulo 7 que está isso, que é no primeiro ano de Belsazar. Quem está reinando agora sobre a Babilônia não é mais Nabucodonosor. Lembrando que aqui é o contexto do Império Babilônico. Quem era o rei agora era Belsazar. Então teve Daniel na sua cama, um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. E 4 animais grandes, diferentes dos outros, subiam do mar. Estando eu considerando as pontas, aí ele vai já para essas pontas do 4º animal, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Ou seja, nesse último animal, nesse último governo, que a relação desse último governo está aqui, ó, nos pés, em ferro e barro misturado. Por quê? Porque a gente tem os 10 artelhos, os 10 dedos, que faz uma referência a essas 10 pontas desse animal feroz. Eis que entre elas subiu uma outra ponta pequena, então dentre elas uma ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. Então 3 pontas primeiras vão ser arrancadas por essa ponta pequena. E aí ele vai estabelecer o seu império, o último império humano, ainda que esteja por trás aí Satanás, literalmente, mas será o último império humano sobre a terra. E eis que nessa ponta haviam olhos, como olhos de um homem, e uma boca que falava grandiosamente, e aqui está apontando exatamente para o anticristo, né? Da grandiosidade que terá o anticristo nesse império, como nenhum outro dos impérios teve. Tá bom? E aí eu disse que a gente dá para ter uma ideia, que estamos muito próximos, porque se compararmos, até quem calcule, mas não tem como ter uma precisão, é apenas uma ideia aproximada. Se nós calcularmos, se eu não estou enganado, em relação ao peso de um corpo, os pés equivalem a 3% do peso do corpo, ou seja, 97% da estátua, se nós fizermos essa relação, ela já foi completada. A nível de profecias, já aconteceram. Então, só falta 3%. Há quem diga que faltam cerca de 2% de profecias a serem completadas concernentes ao que as Sagradas Escrituras revelam. Aí, é só para ter uma ideia o quanto está próximo desse último governo dos pés misturado com ferro e barro, porque ele não vai ter como ser tão consolidado, que faz alusão aos 10 artelhos, 10 dedos, um governo mundial de 10 nações, que uma dessas nações, o menor chifre, vai pelejar contra 3 e vai estabelecer o seu império, que eu disse, será o último império humano sobre a Terra. Aí, ele tem uma outra visão do carneiro e do bode. O carneiro apontando, porque tinham 2 chifres, apontando para o Império Medo-Persa, que é o império que domina sobre a Babilônia, que referencia-se ao peito e parte dos braços de prata, e um bode, que tinha um único chifre, que vai contra o carneiro,
que é o Império Medo-Persa, sendo o bode o início do Império Grego, que na verdade é o Império Grego-Macedônio, porque Alexandre, filho de Filipe, vem da Macedônia. Então esse bode referia-se a Alexandre o Grande. E tudo isso, volto a lembrar, muitos anos antes de acontecer. Então, no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, os animais, ele teve um sonho no primeiro ano, e aqui é o terceiro ano do rei Belsazar. Apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então, aquela que apareceu no princípio foram dos animais. Aqui. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio, e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele de pé, o seu reino será quebrado. Esse reino valente que vai se levantar aqui é Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, muito poderoso. A história conta que ele conquista o mundo muito rapidamente. Heleniza o mundo, quer levar a cultura grega para o mundo. E ele morre muito subitamente. Ele era um homem muito prostituto, geralmente não tinha repouso e descanso de uma guerra para outra, então ele morre muito subitamente. Alguns dizem aproximadamente com 30 anos. Mas estando ele de pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Depois do império de Alexandre o Grande, 4 generais assumem o poder: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses 4 homens passam a liderar ainda dentro do Império Grego, pós o Império de Alexandre o Grande. Depois se levantará em seu lugar um homem vil. Esse homem vil aqui em Daniel 11, 21, refere-se a Antíoco Epifânio, que é uma tipologia de anticristo, que foi um homem terrível, perverso. Foi nesse contexto de Antíoco Epifânio que, na Bíblia Católica, você tem 2 livros históricos, porque não consideramos livros canônicos, de 1ª e 2ª Macabeus, que conta a história da família de Matatias, se não me engano, que esse homem e seus filhos lutam contra o Antíoco Epifânio e estabelece um período pequeno, curto, de independência de Israel, dos hebreus naquele contexto ali, quando eles estavam passando por vários impérios dominando sobre ele. Exatamente isso aqui. 721, o Império Assírio, o Babilônico, é esse contexto de Daniel, por isso tem essa seta aqui vermelha. O Império Medo-Persa, o Império Grego, sempre decrescivo, até chegarmos em Cristo Jesus. Os Macabeus, de 167 até 63 a.C. E aí vem aqui, não ainda o Império Romano no ano 23 a.C., se não estou enganado, mas aqui já vem uma república, era a República Roma, mas já estava conquistando muitos povos, inclusive os judeus já haviam sido conquistados aqui nesse contexto, por isso que a independência de Israel só vai de 167 a 63 a.C., aproximadamente um século, 100 anos, 104 anos precisamente. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Foi dentro desse contexto da interpretação do sonho de Nabucodonosor da estátua que ele diz exatamente para Nabucodonosor: dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Aqui ele diz, depois que ele vem, e aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Aí já é o Império Grego que vai lutar contra o Medo-Persa. Estando na sua maior força, aqui Alexandre o Grande, aquela grande ponta foi quebrada e subiram no seu lugar 4 também notáveis: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, que foram 4 generais que reinou depois de Alexandre o Grande, ainda dentro desse contexto do Império Grego. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito. Daniel 8, 9, aqui, se eu não estou enganado, já fala do Império do Anticristo. O Império Romano vai de 23 aproximadamente antes de Cristo, porque aqui ainda era uma república. No ano de 476 tem a queda do Império Ocidental. E em 1453 aí acaba definitivamente o Império Romano com a queda de Constantinopla. E aí aquela região ali vai ser dividida na, hoje, o que nós chamamos de União Europeia. Alguns pensam que haverá uma reunificação
né, dessa região e voltaria tipo um Império Romano, por isso que os pés têm barro e ferro. Ferro que era parte da perna e barro porque não teria tanta consistência esse reino. Ali envolve os 10 artelhos, que é a mesma relação em relação aos 10 chifres, que está apontando aí para o último reino, que eu falei que se compararmos a proporção em peso, os pés equivale somente a 3% do peso do corpo. Então, 97% do peso do corpo, podemos fazer assim uma alusão a 97% dessa profecia cumprida, do que diz respeito em relação aos reinos humanos. Por isso que o homem sempre tenta dominar, às vezes até em pequenas porções, até em pequenos grupos. O homem sempre procura ter domínio sobre o homem. Porém, Deus nunca permitiu, nunca foi plano, vontade do Senhor que o homem dominasse sobre o homem. Deus concede aquele pedido que Israel fez de ter um rei, mas disse que deveria meditar, ter um traslado da palavra para meditar e fazer conforme a palavra. Ou seja, para que a gente possa liderar, a gente só consegue liderar sem domínio, sem querer dominar, porque tem que ser estabelecida a vontade do Senhor, se submetermos à palavra do Senhor, porque é o norte, e o Espírito Santo que conduz o povo, nós agora, como igreja do Senhor, como eu já falei em outras apresentações, assim como Deus conduziu os hebreus na peregrinação, e em todo o Antigo Testamento, Jesus Cristo conduziu os seus discípulos, os quais também fez apóstolos, em seu ministério terreno, ascendendo aos céus, enviou o Espírito Santo, que conduziu a igreja dentro do período da igreja primitiva e que é para estar até hoje conduzindo a sua igreja. E nós, como sacerdotes, o que no Antigo Testamento fazia o sacerdócio uma alusão ao governo teocrático, né? Governo de Deus, através dos sacerdotes, que é da mesma forma espiritual hoje. É o governo também de Deus, através do sumo sacerdote que está nos céus, na vida dos sacerdotes, que espelha para o mundo como sal da terra e luz do mundo, segundo a palavra e conduzido pelo Espírito Santo. Então, sem isso, é o homem tentando dominar sobre o homem. E lógico que tudo isso haverá o tempo de prestar contas diante do Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, a obra de cada um será passada no fogo. Obra de prata, de ouro, de pedras preciosas passarão pelo fogo. A alma será salva e essas pessoas receberão galardão. A obra de palha, feno e madeira será destruída e a alma será salva, porém com detrimento. Então precisamos entender que ao reino sendo estabelecido, ele já está sendo estabelecido, como eu disse que João Batista declarou, e Jesus Cristo também falou, ele já está estabelecido dentro de nós, em nós, e entre nós como igreja do Senhor. E como não poderia deixar de citar, quando Pilatos interroga Jesus Cristo, perguntando se ele era rei, e Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Eu, para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Então, era esse o rei que Deus havia preparado no seu plano processual, que ele estava atuando historicamente sobre a humanidade, tomando Israel como modelo e hoje tomando a igreja como modelo para os povos, como Israel era o modelo para as nações. Então, que a gente aprenda a entender que o que está em jogo é o estabelecimento do reino dos céus. Por isso, Deus não dá a sua glória a homens. O domínio não é de homens. Os homens precisam aprender a deixar Deus governar e estabelecer a sua vontade. E como eu disse, não precisamos, já disse isso em outra apresentação, algumas pessoas às vezes falam, vou orar para ver qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor já está estabelecida. Falamos na terceira lição do modelo de discipulado que eu utilizo, que ali estão os propósitos eternos de Deus. Então a gente precisa só saber, Senhor, como eu, no dom ou nos dons que o Senhor me deu, posso contribuir com o estabelecimento do teu reino, porque essa é a tua vontade. Por isso que Jesus Cristo ensinou a orar.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é nos céus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Até a próxima, se Deus nos permitir.